No Mitologia de hoje, eu vou contar a história dos trabalhos de Hércules. Mas antes, é importante dizer que aconteceu muita coisa até chegar nesses trabalhos. E eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui pra você. Como sempre, Zeus não sabe ficar de zíper fechado e engravidou uma casada, gerando Alcides, que virou Hércules, mais conhecido como Hércules. E Hera, obviamente, ficou putaça e jurou acabar com esse bastardo. Mas Atena gostava do seu meio-irmão e fez de tudo pra proteger o coitado, dando tempo de que ele crescesse e treinasse como um cara meio cavalo. Aí apareceu uma princesa gatinha, amor à primeira vista e... Só que Hera secretamente mandou a amiga dela soltar um feitiço pra deixar ele mais louco que o Batman, fazendo ele matar a própria família. E com isso ele foi condenado a realizar uma porrada de trabalho porque desgraça pouco é bobagem. Bem-vindo ao Mitologia. Após se recuperar da insanidade causada pelo feitiço, Hércules, destruído emocionalmente, enterra sua própria família e, na sequência, se tranca em seu quarto, remoendo o sentimento de culpa por um ato que ele nem entendia como poderia ter feito. Alguns dias se passam e, quando seu corpo começa a padecer pela falta de suprimentos, o semideus se obriga a sair de seu retiro e, buscando uma forma de se redimir de seus pecados, vai até o oráculo de Delfos. Lá ele é informado de que os deuses já haviam decidido sua punição. Ou, segundo outra versão igualmente interessante, Hera secretamente coagiu o oráculo a passar a sentença que ela queria. No caso, servir o rei Euristeu realizando 10 árduos trabalhos escolhidos por ele. E sim, a condenação eram 10 trabalhos. E ao saber disso, Hércules aceita imediatamente, pois nada era pior do que o peso da culpa que ele carregava. Então ele sai do templo e se prepara para ir até a cidade de Micenas e encontrar o tal rei. Mas antes que pudesse iniciar sua viagem, ele recebe uma visita inesperada. Atena, a deusa da sabedoria. E consigo, ela trazia uma série de itens que seus irmãos do Olimpo lhe deram para ajudar o herói em seus trabalhos. Porém, ela também informa que essa seria a única ajuda externa que ele receberia. Porque por mais que Zeus tivesse um carinho muito grande por seu filho, ele queria que Hércules triunfasse sem a interferência divina, permitindo apenas que ele estivesse bem equipado. Sendo assim, o rei do Olimpo proibiu que os deuses interferissem em sua jornada. E fora isso, ele também não permitiu que Atena falasse pro Hércules que, na opinião dela, Hera estava por trás da morte de sua família. E Zeus até imaginava que a esposa dele seria cruel o suficiente para ter feito isso. Mas como nem a deusa da sabedoria conseguiu provas o suficientes para incriminar a rainha do Olimpo, ela saiu inocente. Atena então teve que se contentar em apenas entregar os presentes, sendo eles uma espada de Hermes, um arco e flecha de Apolo, um peitoral de ouro feito por Hefesto, que Hércules acabou nunca usando porque ele não gostava de armadura, e o mais interessante, uma túnica mágica presenteada por ela. Vestimenta essa que o livraria dos pesadelos que o atormentavam desde a tragédia, e assim permitindo que ele descansasse durante as noites. Ah, e no bolso da túnica tinha um chocalho. Mas agora voltando à trama. Uma vantagem de Zeus ter proibido a galera de interferir é que Hera também não ia poder meter o bedelho. Ela estava ciente que as consequências iam ser terríveis. E falando nos planos maquiavélicos da Rainha do Olimpo, ninguém percebeu que o último dela já estava em ação. Porque foi ela que teve a ideia de colocar o rei de Micenas para escolher as tarefas. O que a princípio parecia uma coisa boa. Euristeu é primo da mãe de Hércules, então ele com certeza seria benevolente com o seu primo sobrinho. Ou pelo menos, foi isso o que todos pensaram. Porque Hera, que foi a responsável pela ascensão ao trono do filho de Stênelo, acompanhou de perto o crescimento desse jovem prematuro. E o que só a rainha do Olimpo percebeu é que Euristeu, que cresceu sendo um garoto franzino, com enfermidades e sem nenhuma aptidão física, sentia inveja de Hércules, pois ambos tinham a mesma idade. E mesmo ele sendo um príncipe descendente de Perseu e destinado à realeza, a fama do jovem semideus crescia muito rápido. A sua força e atos heróicos o tornaram mais conhecido entre os reinos do que o profetizado Euristeu. Então, com esse ressentimento acumulado, ele não ia desperdiçar a oportunidade de se vingar de seu rival através dos trabalhos e principalmente de impedir que ele retornasse à sua glória. Aí algum tempo se passa e Hércules chega ao sofisticado castelo do rei, repleto de ornamentos de ouro, com guardas e servos por todas as partes. E no fim de um longo e vasto corredor,
se encontrava um trono coberto de pedras preciosas. Era um palácio bem ostentação. O semideus então foi escoltado até a sala real, e lá ele recebe o primeiro de seus 10 trabalhos. Assim que recebeu a tarefa, o herói inicia sua viagem acompanhado de seu jovem escudeiro Iolau, que, como curiosidade, é filho de Íficles e, por consequência, sobrinho de Hércules. E como esse adolescente tinha um grande sonho de participar de uma aventura épica, ele insistiu até o tio deixar ele junto. Sendo assim, o nosso herói parte em direção a Nemeia com a missão de dar um fim nesse terrível leão, e na sequência, esfolar sua carcaça. Que, para quem não sabe, é remover a pele do animal. E como já é de se imaginar, isso não seria uma tarefa fácil, porque esse leão não era um animal comum, e sim um dos descendentes do terrível Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. Chegando na cidade, Hércules descobre um possível esconderijo da fera que assolava a região. Aí ele diz pro sobrinho que essa tarefa seria muito perigosa, e por isso ele teria que esperar do lado de fora. O Iolau fica meio brabinho, adolescente revoltado, mas acaba aceitando. O herói então chega nas redondezas de uma grande caverna, vendo marcas de batalha e ossos espalhados pelo chão. Ele então prepara o seu arco e flecha e respira fundo. Mas como a fera tinha os sentidos aguçados, quem acabou sendo encontrado foi ele. O herói mira sua flecha e atira. Porém, tal qual a quimera enfrentada por Belerofonte, a pele do leão de Nemeia era impenetrável. E com isso, Hércules é forçado a um combate corpo a corpo. E percebendo que não conseguiria perfurar a criatura, ele a estrangula com toda a força até a sufocar. Vocês devem ter percebido que essa última cena está diferente das anteriores. E isso é porque ela é de outro filme do Hércules. E, normalmente, para diferenciar, eu iria só colocar no canto o nome do filme, ou o ano de cada um. Mas, nesse caso, não ia adiantar nada. Porque aqui no Brasil, os dois têm o mesmo título e os dois são de 2014. Mas voltando aos trabalhos. Depois de matar o leão de Nemeia, Hércules ainda teria que esfolar sua carcaça. O que de cara já seria um problema, porque a pele dele era impenetrável. Porém, após examinar com atenção o corpo da fera, ele percebe arranhões em uma das patas do leão, como se a própria criatura tivesse coçado muitas vezes, indicando que talvez suas próprias garras fossem capazes de perfurar sua pele. Algum tempo se passa, e Euristeu, confiante de que Hércules não passaria nem da primeira tarefa, recebe uma visita um tanto desagradável. I did it with my bare hands. E como o rei era absurdamente medroso, ele ficou apavorado quando ele viu a pele da fera. Na verdade, para vocês terem uma ideia do ataque de pelanca que ele teve. Depois desse acontecimento, Euristeu mandou que os servos dele construíssem um grande jarro de bronze para que ele se escondesse cada vez que Hércules chegasse. A partir daí, o herói teria que mostrar as provas de suas tarefas para um mensageiro do rei do lado de fora dos portões. Mas de brinde, ele ficou com a pele do leão de Nemeia para ele. Após o primeiro trabalho, Hércules é convidado por seu tio-avô Piteu a passar alguns dias em seu palácio no reino de Trezena. Chegando lá, o herói é muito bem recebido e, por educação, ele tira a pele do leão de Nemeia e a coloca sobre a mesa. Na sequência, os netos do rei Piteu entram na sala real. E como eram crianças, eles acharam que a fera monstruosa estava viva e por isso ficaram paralisados de medo. Exceto um. O garoto mais corajoso pega um machado no chão e se prepara para enfrentar a criatura. Vendo isso, Hércules solta uma grande risada, como há muito tempo não fazia. Aí ele se aproxima do menino e pergunta qual era seu nome. E o garoto responde: Teseu. Então o herói, cativado pela bravura do pequeno guerreiro, arranca um dos dentes do leão de Nemeia e lhe entrega como presente, dizendo que quando se tornasse adulto, ele ainda iria viver grandes aventuras. Algum tempo se passa e Hércules segue seu caminho em direção ao Pântano de Lerna, localizado ao sul do reino de Argos, sendo esse o habitat de um ser terrivelmente monstruoso.
A Hidra, uma serpente marinha de múltiplas cabeças cujo sangue tóxico era capaz de envenenar qualquer outra criatura. Após chegar no local, o herói adentra o pântano sombrio e inicia sua busca. O odor de plantas e animais em decomposição nauseava seus sentidos. Hércules não hesita. Mas o que o semideus não sabia é que o monstro tinha uma habilidade que até então nenhum herói havia descoberto e sobrevivido para contar. Cada cabeça decepada era capaz de rapidamente se regenerar. E segundo algumas versões, cada cabeça cortada gerava 2. O que aí eu já acho exagero, mas quem sou eu para julgar? A questão é que não demorou muito para ele perceber que não estava adiantando só decapitar. Então ele fugiu da criatura e preparou um plano. A pedido dele, Iolau faz uma fogueira e começa a aquecer a espada que o herói recebeu de Hermes. No caso, o Hermes deu, mas eu garanto que foi o Hefesto que fez. A única coisa que o mensageiro do Olimpo sabe forjar é a assinatura. E com essa espada incandescente, Hércules atacou novamente a criatura, sendo que após cada cabeça decepada, o calor da lâmina cauterizava os ferimentos, impedindo que ela se regenerasse. O único problema desse plano é que a espada começou a esfriar muito rápido. E quando ele cortou a última cabeça, não demorou muito para que ela voltasse. Então, Hércules começou a recuar em direção à fogueira. Mas dessa vez, a criatura não deixou ele escapar. A Hidra continuou suas investidas com a única cabeça remanescente e conseguiu derrubar a espada das mãos do herói. E foi nesse momento que Iolau viu o tio cansado, tentando escapar do monstro com suas últimas forças. E eu nunca achei que eu ia chamar o Hércules de tio cansado. O jovem escudeiro então acende uma tocha na fogueira e corre em direção ao herói, que naquele momento estava usando a pele do leão de Nemeia para se proteger da saliva ácida da criatura. Mas assim que Hércules vê Iolau se aproximando, ele encontra forças para dar um último golpe. O semideus agarra a cabeça da Hidra e arranca com as próprias mãos. E antes que ela tivesse tempo de se regenerar, Iolau queima o pescoço decepado com sua tocha. A Hidra de Lerna cai derrotada, e o herói aplaude a coragem e pensamento rápido de seu sobrinho. Mas também diz que o que ele fez foi muito arriscado e ele estava proibido de fazer isso de novo. Na verdade, eu até desconfio que ele tenha levado o Iolau de volta para casa, porque depois desse trabalho, ele não aparece mais. Aí, por último, para melhorar suas flechas, o semideus banha cada uma no sangue da criatura, tornando-as venenosas. Porém, Hércules ainda não tinha noção do quão tóxico era o sangue da Hidra. E por consequência, suas flechas ficaram muito mais letais do que ele poderia imaginar. E com isso feito, a única coisa que faltava era levar as cabeças para o reino de Micenas. Após ser avisado pelo seu mensageiro da morte da Hidra, Euristeu percebe que dificilmente haveria algum monstro que Hércules não conseguiria eliminar. E foi nesse momento que ele teve uma brilhante ideia. Ao invés de ordenar que o herói matasse as criaturas, Hércules teria que trazê-las vivas. Então seu próximo trabalho foi ir até o Monte Cerineu para capturar a Corça da Galhada de Ouro, um pacífico e majestoso animal que vivia nos arredores do Templo de Ártemis, sendo ela a mais rápida criatura da mitologia grega. Nenhum mortal jamais conseguiu tocá-la. O herói então viaja até lá e logo avista a galhada reluzente. Mas, quando tenta se aproximar, a corça sai correndo em disparada e rapidamente desaparece no horizonte. E com isso, Hércules teve que passar meses à procura dessa criatura pelas cidades da Grécia. E quando encontra, ele opta por uma abordagem mais sutil. Ele espera a corça dormir e lentamente se aproxima. Porém, assim que o herói dá sua investida, o animal acorda e agilmente se afasta. Mas dessa vez, ao invés de imediatamente ir embora, ela para em uma distância segura e olha diretamente nos olhos do herói. Como se perguntasse: por quê? Só que Hércules estava frustrado demais para perceber a bondade no olhar da criatura. Então, ele pega seu arco e prepara uma flecha com o objetivo de ferir o animal, pois essa seria a única maneira de capturá-lo. E era exatamente isso que Euristeu queria que ele fizesse, pois o que Hércules não imaginava é que a corça Cerineia era o animal de estimação da deusa Ártemis, que durante sua infância escolheu essa majestosa criatura como seu símbolo, gerando assim um forte afeto entre elas. Então, maliciosamente, o rei colocou Hércules em uma situação
onde ele ficaria tentado a ferir e possivelmente alejar a Corsa, e com isso atrair a fúria implacável de Ártemis. Sendo assim, o herói mira sua flecha na criatura, enquanto ela continuava a olhar em seus olhos em busca de compreensão. Hércules respira fundo e desiste de seu ataque. Ele não teve coragem de ferir uma criatura tão nobre quanto ela. A Corsa então vai embora, e na sequência, ele também. Algum tempo se passa, e percebendo que nunca ia superar a velocidade do animal, o semideus tem uma ideia. Então, ele volta até o Monte Cerineu, e dentro do templo de Ártemis, ele monta uma rede armadilha. A partir daí, era uma questão de esperar que a criatura retornasse ao seu habitat natural. O que, a propósito, levou tempo pra caralho. Demorou muito. Inclusive, é importante mencionar que todos os trabalhos dele demoravam bastante. Dentre os mais curtos até os mais longos, vocês podem fazer uma média de 1 ano para cada um. E falando em utilizar o tempo com sabedoria, Atena não estava parada. Assim que os trabalhos do herói começaram, ela iniciou uma longa jornada com a missão de provar que a Rainha do Olimpo estava por trás da morte de sua família. Mas para isso, só havia uma forma. Ela teria que encontrar a esquecida deusa da loucura, Lissa. Mas voltando à história da Corsa. Depois de meses perambulando, ela volta ao Monte Cerineu e, sentindo o cheiro de suas frutas favoritas, entra no templo. Aí ela caminha sem perceber a rede e ativa a armadilha. Mas a rapidez dela era tanta que antes de ser presa, ela escapa em direção à única saída do templo. O que ela não esperava é que Hércules já estava de prontidão na porta. O semideus segura a Corsa pelos chifres e aguenta a investida que teria quebrado as costelas de qualquer outro mortal. Na sequência, ele pega sua corda e cuidadosamente amarra as patas do animal. Mas o que ele não esperava é que do lado de fora do templo estava a deusa Ártemis, com um semblante nem um pouco amigável, olhando ele prender a sua Corsa de estimação. Mais um clássico momento de "isso não é o que parece, eu posso explicar". E então, o herói esclarece que esse era um dos trabalhos dados por Euristeu e que o pet dela não foi ferido. E com isso, a deusa da caça se mostra compreensiva e permite que a Corsa seja levada, desde que ela fosse desamarrada e que assim que a tarefa fosse concluída, sua companheira fosse trazida de volta. Hércules aceita e, carregando o animal, volta a Micenas para comprovar sua missão cumprida. Mas, assim que o rei fica sabendo do sucesso do herói, ele diz que a Corsa ficaria em seu castelo, sendo parte de seu zoológico particular. Sim, ele era tão rico que ele tinha um zoológico de animais exóticos só para ele. E com isso, Hércules ficou em um terrível impasse. Não completar um de seus trabalhos ou desafiar a fúria de Ártemis. Então o que ele fez foi o seguinte: o semideus mandou o mensageiro dizer que ele ia entregar o animal, mas só se o Euristeu viesse buscar. O rei é avisado disso, e para não admitir que era medroso, ele aceita. Até porque não era um monstro que estava em questão, era um animal pacífico. O rei vai até a entrada do palácio acompanhado dos seus guardas e para na frente de Hércules, aguardando a passagem do animal. O herói então simplesmente solta o corpo da criatura, e antes que o soberano e seus guardas tivessem tempo de reagir, a Corsa dispara em direção à floresta e a caminho de casa. Hércules fez a parte dele, o Euristeu não pegou porque não quis. O quarto trabalho de Hércules acabou sendo o mais simples: viajar até o Monte Erimanto com a missão de capturar um gigantesco javali que atacava a população local. Foi mais ou menos isso aqui. Nunca bata de frente com o grande Hércules. Depois disso, o herói descobre que seu antigo mestre e grande amigo, o Quiron, que a propósito também é tio dele, vivia em uma região próxima dali. E como fazia muitos anos que eles não se viam, decide visitá-lo. Chegando lá, ele é recebido pelo mestre Centauro com um grande sorriso e um forte abraço. Esse encontro já era prometido há muito tempo. Os dois se acomodam confortavelmente e contam as novidades. Quiron diz que tem um novo aluno que ele deixou praticando ali perto. E quando surge o assunto dos trabalhos, o velho Centauro, que já conhecia o histórico vingativo da deusa Hera, conta ao herói a sua sábia opinião de quem estava por trás da morte de sua família. Hércules confia na sabedoria de seu mestre e obviamente fica revoltado,
lembrando de todo o sentimento de culpa que ele carregava. E até começa a se questionar se fazia sentido continuar os trabalhos. Mas infelizmente, ele não tinha opção. Caso desistisse, ele seria executado pelos deuses e sua alma condenada a vagar eternamente pelos confins do submundo. Alguns minutos se passam e ele se acalma. Então, o herói pergunta a seu antigo mestre como ele poderia ter tanta certeza de que Hera estava por trás de tudo isso. E Quirón responde: Eu não convivo com a rainha do Olimpo, felizmente. Mas vivi o suficiente para conhecer vítimas dela. Se quer saber, você não é o primeiro de meus alunos a sofrer nas mãos de Hera. É sério? Por acaso você acha que a rainha do Olimpo gostava de seu bisavô Perseu? Eu acho que eu faço questão de esquecer que, além de bisavô, ele também era meu irmão. Se o seu pai soubesse manter o seu membro divino dentro de sua túnica, metade de meus alunos não existiria. Isso é um fato. E falando nos seus alunos, pelo que eu vi, o seu novo aprendiz é muito bom com a lança. Ah, sem dúvida. Desde que treinei você, ele é o aluno mais promissor que já tive. Tenho certeza que um dia sua fama ultrapassará as barreiras da Grécia. Uau! Então o garoto é um prodígio? Bom, qual é o nome desse futuro grande herói? Aquiles. Os dois continuam conversando e Hércules fica sabendo que, além de ser o mestre dos maiores guerreiros e heróis, Quirón também coordenava e instruía a grande comunidade de centauros que habitava a região. E agora é importante ressaltar que a origem dele não tem nada a ver com essa outra raça meio humano, meio cavalo. Até porque, além de ser uma divindade, Quirón era um cara instruído, um professor, diplomata, enquanto os outros centauros eram por natureza selvagens e agressivos. Se vocês querem saber, essa outra raça de centauros surgiu quando um bêbado chamado Ixion transou com uma nuvem que Zeus moldou no formato de Hera. Mas isso não vem ao caso. Depois da conversa, Quirón pede licença e vai passar mais algumas dicas para o seu aluno. Enquanto isso, Hércules, que estava com muita sede, resolve abrir uma grande jarra de vinho guardada em uma das estantes da caverna de seu antigo mestre. Afinal, era um dia de celebração. Mas o que ele não sabia é que esse era um vinho especial dado por Dionísio a todos os centauros que ali viviam. E quando ele abriu essa bebida divina, o aroma forte e absurdamente inebriante inundou não só a caverna, mas toda a região. Então, não demorou muito para que os colegas de Quirón sentissem o cheiro. O que, em primeiro lugar, deixou eles imediatamente alcoolizados. A essência do vinho era tão forte que só de cheirar qualquer mortal ficava bêbado. Enquanto isso, Hércules, que era um semideus, ficou semi-cozido, o aluninho, como era criança, já estava desmaiado no chão, deu PT, e Quirón, que era uma divindade, foi o único que continuou totalmente sóbrio. E essa situação não seria um grande problema se os centauros fossem um povo pacífico. Quirón até passou um bom tempo tentando civilizar e ensinar empatia para eles. Mas bêbados, isso foi tudo para água abaixo. Então, a multidão de quatro patas marcha enfurecidamente em direção à caverna para acabar com aquele que violou o presente deles. Na verdade, para matar qualquer um que estivesse lá dentro. Quirón rapidamente percebe isso e ordena que Hércules proteja o garoto enquanto ele iria convencer os colegas a se acalmar. O mestre galopa até a horda raivosa e tenta conversar com o centauro que liderava o grupo, Nesso. E esse não era só naturalmente agressivo, era também mal intencionado. Ele nunca gostou do deus professor. Logo, essa é a oportunidade que ele precisava para fazer o povo dele se virar contra o centauro civilizado. Então, sabendo da natureza pacífica de Quirón, Nesso derruba agressivamente o velho mestre e avança com seu exército em direção à caverna. E quando Hércules vê isso, ele percebe que o momento da diplomacia acabou. E com isso, o semideus pôde finalmente testar as suas flechas com o sangue da Hidra. Se ele teria feito isso sóbrio, eu já não sei dizer. Mas de qualquer maneira, o veneno da criatura era muito mais letal do que qualquer um poderia ter imaginado. Independente de onde ele acertasse, o centauro caía morto em questão de segundos. Então, não demorou muito para que a multidão enfurecida começasse a ficar assustada. Mas mesmo assim, Nesso insistia que o ataque deveria continuar. Enquanto isso, Quirón se levanta e, vendo a chacina que ocorria à sua frente, vai mais uma vez até o comandante do ataque para convencê-lo a recuar. Nesse momento, um dos centauros inimigos é atingido por uma flecha do herói em seu braço, assegurando sua morte. Mas, como o acerto foi de raspão, a seta continuou seu percurso e acidentalmente atingiu uma das patas de Quirón. O veneno rapidamente entra em sua corrente sanguínea
E o mestre cai de joelhos, sentindo a dor mais intensa que já experienciou em sua vida. E quando Nesso viu o que as flechas de Hércules foram capazes de fazer a um deus, ele finalmente percebeu que essa era uma batalha perdida. Então, ele dá um comando em alto volume, e a tropa Centauro recua em direção à floresta. Alguns momentos se passam, e ao perceber que tinha ferido seu velho mestre, o semideus corre ao seu encontro com ervas medicinais e pronto para fazer os primeiros socorros que um dia o próprio Quirón havia lhe ensinado. Porém, por mais que o grande centauro não corresse risco de vida, óbvio, ele era imortal, nenhum dos tratamentos que estavam à disposição deles foi capaz de atenuar sua dor. Hércules então auxilia o velho mestre que não conseguia caminhar sozinho, e os dois voltam à caverna. Algumas horas se passam, um novo dia nasce, e o efeito da embriaguez vai embora da região. Mas infelizmente, o sofrimento de Quirón permanecia. O coração do herói mais uma vez se encheu de culpa, se questionando até se ele merecia a redenção divina. E percebendo isso, o mestre Centauro, mesmo com uma dor excruciante, se compadeceu por seu antigo aluno. Quirón diz que Hércules não precisa se preocupar, pois sendo o deus professor, ele tinha muita experiência com venenos e antídotos. Então, o mestre garantiu que assim que encontrasse uma cura, os dois iriam se reunir novamente. Mas que enquanto isso, o herói tinha o dever de continuar os trabalhos. Hércules encontra forças para dar um pequeno sorriso, e com suas esperanças renovadas, vai até o fundo da caverna buscar o javali que ele deixou amarrado. Que a propósito, assim como o garotinho, devia estar se recuperando da ressaca. Após mais um trabalho realizado, Euristeu, cansado de ver as vitórias heróicas de seu rival, decide impor uma tarefa que na sua opinião não só era difícil, como também humilhante. Mais especificamente, limpar os estábulos do rei Algis. E o que diferencia esse local de qualquer outro é que nele haviam mais de 1000 cabeças de gado e há 30 anos ninguém limpava. Sendo que um dos motivos do curral ter chegado a esse ponto é que o rei era um cara, ironicamente, mão de vaca. E depois de tanta negligência, a situação já estava crítica. Aquele era possivelmente o lugar mais fedorento da Grécia. Então, Hércules chega no palácio e vai conversar com esse tal de Algis. E a primeira coisa que ele percebe é que além de sovina, ele também era um babaca. O rei tratava todo mundo mal, e com ele não foi diferente. Sendo assim, o herói, não querendo dar satisfação de fazer um baita serviço desse de graça, não fala nada sobre os trabalhos. Ele apenas oferece os seus serviços em troca de pagamento. O que era para ser uma aprovação divina, Hércules transformou literalmente em um trabalho remunerado. O rei então aceita a proposta com a condição absurda de que o herói cumprisse a tarefa em apenas um dia. O semideus corajosamente assume o desafio e, com uma ideia em mente, não perde tempo. Sabendo de um rio que passava por um morro próximo dali, Hércules cava uma trincheira dele até a entrada dos estábulos. E com isso, a água corrente limpou toda a sujeira, sem que ele precisasse sequer entrar no local. Se os animais foram levados junto com a água, eu já não sei dizer. O que importa é que ele cumpriu o serviço. O sexto trabalho de Hércules o levou até o lago Stínfalo, uma região pantanosa habitada por uma enorme quantidade de pássaros com asas e bicos de bronze. Como eles conseguiam voar, não me pergunte. O que importa é que eles destruíam as plantações locais e a missão do semideus era acabar com eles. Hércules vai até lá e a primeira coisa que ele percebe é que a base do lago era uma gosma espessa, que não dava para usar um barco e nem caminhar. Então ele começa a caçar as aves de longe com suas flechas. Mas não demorou muito para que elas percebessem o perigo e passassem a se locomover somente entre as árvores. O herói então fica impossibilitado de continuar e passa horas tentando pensar em alguma solução. Mas, não tendo como usar sua força para resolver o problema, esse aparentava ser o trabalho que o derrotaria. Mas em determinado momento, enquanto checava os bolsos de sua túnica, ele encontra o chocalho que ganhou no início de sua jornada. Hércules então pega o instrumento e, sem grandes expectativas, o chacoalha. O silêncio permanece. Até que de repente uma revoada de pássaros sobe ao céu. Sendo essa mais uma prova da sabedoria de Atena. Pois imaginando que os pássaros da Estínfale estariam entre seus trabalhos, ela lhe deu o único item capaz de atrair as aves de bronze. E com isso, usando seu tacape e arco e flecha,
o herói resiste ao ataque de penas metálicas e consegue derrotar essas criaturas de terceira categoria. Elas podiam ter o bronze, mas Hércules ficou com o ouro. E falando em Atena, a deusa da sabedoria continuava firme em sua busca incansável por Lissa. E depois de um longo tempo procurando, ela finalmente encontra. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! Eu sei que não é legal parar uma história no meio, mas esse vídeo já estava muito comprido e ainda tem muita coisa pela frente. Caso você venha do futuro, o vídeo já está na playlist para você assistir. Até a próxima! E que o pet dela não foi ferido. E com isso, a deusa da calça... A deusa da calça. Devia ter a deusa da calça. Jinx é o nome dela.